Paz do Senhor, adolescentes! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos vocês estejam bem e estejam animados para se aprofundarem ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus hoje. Como vocês já sabem, nesse trimestre nós estamos falando a respeito de Jesus e o Reino de Deus. E a nossa aula de hoje, que é a aula 12, tem como título Um Chamado para Ser Discípulo. A gente vai descobrir juntos o que é ser um discípulo. Vamos falar sobre como o discipulado é algo disponível para todo cristão. E vamos começar também sobre a importância de nós estarmos conectados com Cristo. A leitura bíblica da lição de hoje está no livro de João, que eu já comentei com vocês que é o meu evangelho favorito. Se você ainda não leu, por favor, leia. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E mais do que isso, vai ficar ainda mais apaixonado por Jesus depois dessa leitura. Então, pessoal, dá um jeitinho aí de encaixar essa leitura no seu momento devocional, que você não vai se arrepender. Mas, voltando aqui para a nossa leitura bíblica de hoje, está em João, no capítulo 15, do versículo 1 ao 12. São os famosos versos sobre a videira e os frutos. Como eu tenho certeza que depois de toda essa minha propaganda aqui do livro de João, vocês vão ler o Evangelho de João inteirinho, hoje eu não vou ler todos esses versos, mas vocês leiam aí na casa de vocês, beleza? Hoje eu vou ler apenas os versículos 5, 7 e 8. E eu vou ler na versão da Nova Bíblia Viva, que é uma das minhas favoritas. Vamos lá então? João 15, versículos 5, 7 e 8, que diz assim: Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 7. Mas, se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, e isso será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Isso resulta em grande glória para o meu Pai. Bem, Jesus aqui, nesses versículos, ele fala: os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Mas o que é ser um discípulo de Jesus? Um discípulo, pessoal, nada mais é do que um aluno, um aprendiz, é um estudante. É alguém que se disciplina nos ensinamentos e práticas de outra pessoa. Geralmente, essa outra pessoa é alguém mais experiente do que a gente, né? E é exatamente por isso que somos chamados para sermos discípulos de Jesus, para aprendermos com Ele. E mais do que isso, duplicarmos as atitudes dele. Nós somos chamados para isso, para sermos simplesmente como Jesus. Na verdade, pessoal, o próprio Jesus disse que aquele que crer nele fará as mesmas obras que ele realizou e, na verdade, obras ainda maiores do que aquelas. Isso está em João, no capítulo 14. Então, um exemplo prático disso é uma hierarquia de cargos em uma empresa, por exemplo. Nós temos o aprendiz, o júnior, o sênior, tem o gerente, tem o diretor, o presidente, um sendo discípulo do outro. A verdade, pessoal, é algo que a gente não pode esquecer, é que a gente nunca deixa de ser discípulo. Em relação a todas as áreas da nossa vida, não só espiritualmente falando, porque nós sempre temos algo a aprender e a gente precisa ter humildade para admitir isso. Mesmo que você já tenha aprendido bastante ou acha que aprendeu bastante, sempre tem uma coisa nova para aprender. A gente sempre tem algo novo para descobrir. E ser um discípulo de Jesus nada mais é do que se inspirar naquele que tanto nos amou e procurar fazer as coisas do jeito que ele fazia, nos pequeninos detalhes. Na real, pessoal, Jesus tem algo para nos ensinar em todas as áreas da nossa vida. E ele se interessa por cada uma delas. Jesus quer caminhar conosco em cada uma das estações da nossa vida. Ser um discípulo de Jesus é simplesmente dizer sim ao seu chamado e segui-lo. Então, eu não sei se vocês já leram alguma passagem na Bíblia que mostra Jesus chamando seus discípulos. Gente, é muito engraçado. Vamos ler juntos aqui em Mateus capítulo 4,
a gente vai ler uma dessas passagens em que Jesus está chamando os seus discípulos. Então, Mateus capítulo 4, a gente vai ler o versículo 18 até o 22, que relata, isso aqui que a gente vai ler, relata Jesus chamando Pedro e André e depois ele chamando Tiago e João. Vamos ver aqui juntos. Então, Mateus 4, 18 ao 22. Um dia, quando estava à beira da praia, no mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam num barco pescando com uma rede, pois eram pescadores por profissão. Jesus gritou: "Venham comigo e eu lhes mostrarei como se tornar pescadores de homens." No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Um pouco mais adiante, na praia, ele viu outros dois irmãos, Tiago e João, sentados num barco com Zebedeu, o pai deles, consertando as suas redes. E ele os chamou para que viessem também. Os dois irmãos pararam de trabalhar na mesma hora e, deixando o pai, seguiram Jesus. Tipo assim, vamos? Vamos! Jesus chamou e eles simplesmente largaram tudo e foram. E eu fui atrás de ler o que os comentaristas da Bíblia falam a respeito dessa chamada de Jesus, porque é muito interessante, Jesus não precisou falar muita coisa, né? Ele disse venham e eles foram. E o Champlin, desses famosos comentaristas da Bíblia, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz, resumidamente, né, que provavelmente esses 4 discípulos já teriam ouvido falar de Jesus, já sabiam da reputação dele, mas que não houve uma preparação ou uma expectativa para essa chamada. Eles não sabiam que Jesus faria isso. O que torna, pessoal, o fato deles terem largado tudo e seguido Jesus algo realmente incrível, né? Notável. Eles simplesmente foram. Eles atenderam ao chamado de Cristo de forma literal e começaram a seguir Jesus por todos os lados. Hoje, pessoal, Jesus ainda faz a mesma pergunta para mim e para você. Você quer me seguir? Você quer ser igual a mim? E agora, qual vai ser a nossa resposta? Será que a gente vai ter coragem de responder da mesma forma positiva e tão prontamente como os discípulos fizeram? Uma coisa a se pensar, né? Nós somos chamados para sermos guiados por Cristo em todas as áreas da nossa vida. Nos grandes desafios, mas também nas coisas pequenas ali do dia a dia, sabe? É impossível a gente andar com alguém e não ficar parecido aos poucos com aquela pessoa, né? De pouquinho em pouquinho você vai pegando o jeito, né? E é isso que chamamos de discipulado. O próprio Jesus, ele afirmou que todo aquele que fosse bem preparado seria como seu mestre, está em Lucas. Então, é a ordem natural das coisas. Se a gente andar com boas companhias, a gente vai fazer coisas boas. Mas se a gente andar com más companhias, com certeza nós vamos ter problema, pessoal. É um fato. Nós somos seres comportamentais. Ainda mais, pessoal, quando a gente é adolescente, né? Você veja, eu já reparo muito isso na minha filhinha, na Giovana. Eu sempre falo dela aqui, né? Ela tem só 3 anos. Mas nesses dias de quarentena, gente, que ela me viu lavando bastante louça, o que aconteceu? Ela também queria lavar louça. Eu tenho até um vídeo dela lavando louça, toda empolgada e falando que aquilo era muito legal. E eu disse pra ela, filha, eu vou guardar pra te mostrar quando você for adolescente, porque daí eu duvido que ela vai achar tão legal assim lavar louça, né? Mas enfim, ela começou a querer cozinhar, ela pediu para ir trabalhar no meu computador, ela quer fazer tudo que eu faço. Inclusive, ela quer casar com o pai dela também. Ele, né, o meu marido, tá amando isso. Ele fica até bravo quando eu tento ensinar para ela que um dia ela vai ter o namoradinho dela, né? Mas enfim, voltando para nossa realidade aqui, o ponto-chave desse tema, quando estamos falando de discipulado cristão, é que quando a gente busca seguir Jesus de verdade, a gente começa a fazer as coisas assim como ele fazia. E em pouco tempo, pessoal, a gente se torna parecido com o nosso Jesus. Quero abrir um parênteses aqui. Enquanto eu estava estudando essa lição, me veio uma coisa na mente. A gente está falando aqui de imitar, né, aqueles que estão perto de nós. Eu dei o exemplo da minha filha que fica me imitando, né?
Então, a gente está falando sobre ser parecido com aquelas pessoas que, de fato, exercem influência na nossa vida. E, pessoal, é impossível a gente falar desse assunto sem falar das redes sociais, não é mesmo? Porque o que acontece nas redes sociais? Nós, literalmente, seguimos as pessoas que nos interessam. E de uma forma bem abrangente, pessoal, e bem real, essas pessoas influenciam a nossa maneira de agir e de pensar, certo? Seja de forma consciente ou inconsciente, isso acontece. Então, diante desse fato, que tipo de pessoas, pessoal, nós temos seguido nas redes sociais? O que essas pessoas têm falado? Como elas se portam? Como elas reagem às situações? Você de fato conhece essas pessoas? A vida, né, dessas pessoas? Galera, isso tem um poder absurdo sobre nós. Maior do que a gente imagina. Quando a gente menos percebe, nós estamos falando como os influencers, nós nos vestimos como eles e nós queremos a vida que eles têm. Veja, deixa eu deixar bem claro, eu não tenho absolutamente nada contra os influencers ou querer ser como um deles. O que eu tô falando é que tipo de pessoa você e eu, nós temos escolhido para influenciar a nossa vida nas redes sociais. Agora, na verdade, eu vou um pouquinho mais fundo nessa pergunta. E o seu perfil nas redes sociais? Tem demonstrado alguém que é um discípulo de Cristo? Você tem sido sal e luz, como a gente viu na aula passada com o professor Felipe? Você tem mostrado a salvação em Cristo como um estilo de vida? Que eu também já falei sobre isso. Gente, demonstrar ser um discípulo de Jesus vai muito mais além do que postar versículo nas legendas das fotos, né, pessoal? Não tenho nada contra isso também, tá bom? Só tô falando que demonstrar ser um discípulo de Jesus é viver Jesus e não simplesmente publicar, né? Lembra que eu falei que nele nos movemos, nele vivemos e nele existimos? Lembram disso? Estava citando aqui o apóstolo Paulo. Esse discurso de Paulo, né? Que quando a gente falou da aula sobre salvação. Então, eu vou contar algo que aconteceu comigo uma vez, que tem a ver com isso que a gente está falando aqui. Eu estava almoçando com os amigos e com a minha família, e aí, certo dia lá, na mesa, eu comecei a falar sobre uma cantora do mundo secular que estava se dizendo evangélica, mas que a vida dela, pelo que ela postava e falava, não condizia nada com o evangelho de Cristo. E eu comecei a falar ali naquela conversa na mesa que eu fiquei irritada com uma publicação dela no Instagram. Que na legenda ela estava tentando pregar sobre Jesus, mas na foto ela estava praticamente nua, pulando carnaval. E eu comecei a falar então da minha revolta quando eu vi aquela publicação. Até que uma hora, uma das pessoas que estava na mesa comigo me disse assim: "Pois é, eu concordo, Rê, mas se você acha tudo isso mesmo dessa pessoa, por que você ainda segue ela?" Gente, sério, eu perdi a fala naquela hora. Eu fiquei uns segundos assim pensando naquilo, sabe? Absorvendo aquela pergunta. Porque se de fato me incomoda o fato daquela pessoa pregar Jesus de uma forma completamente distorcida e, além de tudo, não viver a realidade de Cristo na vida dela, por que eu estou seguindo essa pessoa? Enfim, eu parei de seguir ela, não sigo mais até hoje, e na verdade esse fato me tornou mais consciente a respeito de quem eu quero que me influencie nas redes sociais. E na verdade como eu quero influenciar os outros com a minha rede social. No mundo que nós vivemos, pensar nisso que eu falei agora é extremamente importante. Nós discipulamos e somos discipulados através das redes sociais, tanto para o bem como para o mal. Como eu já falei para vocês, não existe, pessoal, não existe política de boa vizinhança entre o reino de Deus e o reino das trevas. Ou nós discipulamos o mundo, inclusive através das nossas redes sociais, ou o mundo, com toda a sua maldade e impureza, vai nos discipular, inclusive através das nossas redes sociais. Não tem meio termo nessa história.
Então, pessoal, não é possível ser cristão e não ser parecido com Jesus, ou pelo menos buscar isso. E nós somos chamados por Ele para produzirmos frutos nessa terra, e frutos de amor. Através dos seus frutos, as pessoas que convivem com você reconhecem Jesus na sua vida? A gente precisa estar dispostos a seguir os passos de Cristo e gerar nova vida em tempo integral, nova vida na gente, nova vida nos outros. E é por intermédio dos nossos frutos que o Evangelho de Cristo será plenamente anunciado para o mundo. E para isso acontecer, pessoal, é necessário a gente ir por todo mundo, pregar o Evangelho através da nossa vida, para todos que passarem por você. E a gente precisa fazer discípulos assim. Nós temos que ser influencers do reino. As pessoas têm que ver Jesus em nós e querer ser como nós por causa dele. Não por causa da nossa roupa ou por causa da nossa foto. Não, as pessoas têm que querer ser como a gente porque a gente tem Jesus. E eles querem esse Jesus que habita em nós. E aí, a gente vai se tornar discipuladores. E a gente vai começar a cuidar e amar essas pessoas como Jesus nos amou. No caso da minha história ali, eu não tinha como eu disse, era uma cantora conhecida aí no Brasil todo, eu não tinha como fazer esse approach, né? E contar, e conversar, e sentar e falar, olha, o que você tá falando não condiz com o que você tá vivendo, né? Eu não tinha essa liberdade de fazer isso, porque eu sequer conheço ela pessoalmente. Mas os nossos amigos, a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta, a gente pode sim discipular e amar e ensinar sobre Cristo com amor, em amor, né? Então, pessoal, vamos dizer sim ao chamado de Jesus. Vamos buscar uma constante comunhão com Ele. É aí que a intimidade vai nascendo e aos poucos a gente começa a falar, a gente começa a olhar, a gente começa a pensar e agir de forma diferente. A gente vai se tornando cada dia mais parecido com Jesus. Nós nos ligamos a Ele de tal forma que somos transformados e começamos a transformar o que estão à nossa volta. É isso mesmo, transformados para transformar. Como eu já falei, nos tornamos influenciadores do reino de Deus aqui na Terra. Se lembre que nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Aproveita essa semana que vai começar, pessoal, para buscar mais intimidade com Deus. Peça que o Espírito Santo verdadeiramente revele Jesus para você, de modo que você se ligue a Ele definitivamente e comece a transbordar a vida que há em Jesus. Como eu falei aqui no começo da aula, eu acredito que incluir a leitura do Evangelho de João nessa jornada vai te fazer se aproximar e se apaixonar por Jesus ainda mais. Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês fiquem aí essa semana pensando em tudo que a gente falou aqui e não só pensando, agindo e vivendo isso. Tá bom? Deus abençoe vocês, a gente se vê na próxima aula.